Consciência Negra no Brasil. Você já parou para pensar no que realmente significa o Dia da Consciência Negra? Não é apenas uma data no calendário, é um símbolo de resistência, de memória e de luta por igualdade. Uma luta que começou há séculos e que ainda hoje continua viva. Falar sobre consciência negra é falar sobre história, identidade e justiça. É reconhecer que o povo negro não é apenas parte da história do Brasil, ele é a base dela. Desde o início da colonização, homens e mulheres africanos foram trazidos à força para trabalhar neste país sem liberdade e sem direitos. Mas, mesmo acorrentados, trouxeram consigo algo que ninguém pôde tirar: sua cultura, sua fé, sua sabedoria e sua força. Durante mais de 300 anos, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Foram mais de 4 milhões de pessoas arrancadas de suas terras, de suas famílias e de suas origens. Trabalharam nas lavouras, nas minas, nas casas grandes e construíram, com o próprio suor, as bases econômicas e culturais do país. Mas, mesmo diante da brutalidade da escravidão, o povo negro nunca deixou de resistir. A resistência se manifestava nas pequenas coisas do cotidiano, nas canções, nas danças, nas crenças, nas religiões de matriz africana e na preservação da memória dos ancestrais. Essa resistência silenciosa foi o que manteve viva a essência de um povo que se recusava a ser apagado. Além da resistência cultural, também houve resistência física e política. Muitos escravizados fugiam das fazendas e formavam comunidades livres chamadas quilombos. Esses espaços eram símbolos de liberdade e autonomia, onde o povo negro podia viver conforme suas tradições e valores. O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na região onde hoje é o estado de Alagoas. Por quase um século, Palmares resistiu a inúmeros ataques e se tornou o maior símbolo de luta e liberdade do período colonial. Seu líder mais famoso foi Zumbi dos Palmares, que defendia a liberdade de todos os negros e o direito de viver sem opressão. Zumbi foi traído e morto em 20 de novembro de 1695, mas o ideal que ele representava nunca morreu. Por isso, o Dia da Consciência Negra é celebrado nessa data, para lembrar que a luta pela liberdade e igualdade é uma luta de todos os tempos. A escravidão no Brasil só acabou oficialmente em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, mas a liberdade, na prática, nunca chegou de verdade para a população negra. Os ex-escravizados foram libertos sem direito a terras, a indenização, a educação ou qualquer tipo de suporte. Enquanto isso, o governo incentivava a imigração europeia para substituir a mão de obra negra, tentando branquear a população brasileira. A abolição foi apenas o fim de uma forma de escravidão, mas o racismo continuou existindo agora de forma disfarçada, escondida nas estruturas da sociedade. A exclusão social, o preconceito e a falta de oportunidades continuaram sendo realidade para a maioria da população negra. Mesmo assim, a resistência não parou. No início do século XX começaram a surgir as primeiras organizações do movimento negro no Brasil. Um dos grupos mais importantes foi a Frente Negra Brasileira, criada em 1931, que lutava por educação, emprego e respeito. Eles começaram a dar nome ao que muitos fingiam não ver: o racismo. Mais tarde, nas décadas de 1970 e 1980, em meio à ditadura militar, surgiu o Movimento Negro Unificado. Esse movimento foi um divisor de águas na história recente do Brasil. Ele levou para as ruas a mensagem de que ser negro não é motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Foi a partir dessas vozes que o país começou a discutir com mais força o racismo, a desigualdade e a importância da representatividade. Com o tempo, essas lutas geraram mudanças concretas. Em 2003, foi criada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Foi um passo importante para reconhecer a contribuição do povo negro na formação do Brasil e para combater o apagamento histórico. Outra conquista fundamental foi a criação das políticas de cotas raciais nas universidades e em concursos públicos. Essas políticas abriram portas para milhares de jovens negros, mostrando que igualdade também se constrói com oportunidades.
Mas a luta vai além das leis. A consciência negra é também uma luta cultural e simbólica. É sobre se ver representado, sobre ocupar espaços, sobre resgatar a autoestima e o orgulho de ser quem se é. É sobre entender que o racismo ainda está presente e que combatê-lo é responsabilidade de todos. Hoje, a presença negra está em todos os lugares, na música, na arte, na ciência, na política, na literatura e na moda. Artistas, escritores, professores, ativistas e pensadores negros estão reconstruindo narrativas e mostrando que a diversidade é uma das maiores riquezas do Brasil. Cada conquista, cada voz que se levanta, é um passo em direção a um país mais justo e igualitário. Mas ainda há muito a ser feito. O racismo estrutural continua afetando o acesso à educação, ao trabalho e à justiça. Ainda existe desigualdade de renda, violência policial e falta de representatividade em muitos espaços de poder. É por isso que a consciência negra não é apenas uma data para lembrar o passado. É um chamado para agir no presente e transformar o futuro. Ser consciente é reconhecer que a luta contra o racismo é de todos nós. É entender que a liberdade não é só o contrário da escravidão, mas o direito de viver com dignidade, respeito e igualdade de oportunidades. É olhar para a história com honestidade e reconhecer a força do povo negro que construiu o Brasil. O Dia da Consciência Negra é uma lembrança de que ainda há um longo caminho a percorrer, mas também é uma celebração da resistência, da fé e da cultura que nunca foram apagadas. É o reconhecimento de que o Brasil só será verdadeiramente livre quando todos os seus filhos puderem se orgulhar igualmente de quem são. A consciência negra é sobre lembrar, resistir e seguir transformando. Porque o passado nos ensina, o presente nos desafia e o futuro depende da nossa coragem de mudar.